Lucas 16, 24. Hoje nós vamos fazer aqui uma viagem. Que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade em mim e no seu coração. Lucas 16, 24 diz assim. É a história do rico e do mendigo, que vocês já conhecem. Ele começa lá em Lucas 16, no versículo 19. Diz que havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. No versículo 20 diz que havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então nós sabemos que morre o rico e o mendigo. Um vai para o céu, Lázaro vai para o céu, e o rico vai para o inferno. E num momento, o mendigo olha e ele vê Lázaro e pede que, se possível, ele molhasse a língua dele, o dedo, para colocar água na boca dele, porque ele estava no inferno em chamas. E eu gostaria só que os irmãos lessem comigo nesse momento, no versículo 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Eu só gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse detalhe. Existem dois homens, um no céu, outro no inferno, e o que está no inferno reconhece pela feição Lázaro e pede que ele molhe a ponta do dedo para molhar a sua língua. Parem para pensar. São pessoas que já morreram. Elas estão no céu e no inferno, elas têm um corpo espiritual. Um corpo espiritual com língua, com dedo. Ele reconheceu a face de Lázaro. Então, guardem isso. O nosso espírito não é um vulto. Ele tem forma, ele tem a sua cara, o seu corpo, a sua mão. Ele é exatamente o meu espírito. Ele tem exatamente a forma, a dimensão, os caracteres do meu corpo. Então, quando morrermos, nós vamos nos reconhecer. Eu vou olhar para a dona Deusdete e vai falar: dona Deusdete, glória a Deus. Keiko, glórias a Deus. Em nome de Jesus, vamos nos encontrar todos lá. O nosso corpo espiritual é igual a que nós estamos aparentando aqui. Então existe uma mente espiritual, uma boca espiritual, uma mão espiritual, um corpo espiritual. Não é aquele vulto que aparece nos filmes fantasma. Aquilo é mentira. Nós temos um corpo espiritual semelhante àquele que você está vendo aqui. Esse aqui é carnal. Quando eu morrer, ele vai desaparecer, porque é físico e ele vai se deteriorar. Mas o corpo espiritual, não. E ele vai ter essas mesmas características. Ok? Então vamos agora iniciar. Peguemos 1 Coríntios.
Gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler todo o capítulo e nós vamos concluir acerca desse capítulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É Paulo. Paulo está falando aos coríntios nessa carta e ele está dizendo exatamente isso. Irmãos, quando eu fui pregar para vocês, eu não chamei a atenção de vocês com uma linguagem bonita, falando de um reino poderoso, falando que vocês vão ficar bem-sucedidos se vocês seguirem a Cristo, ou que vocês têm autoridade sobre o diabo. Eu não usei uma persuasão para envolver vocês com Cristo. Paulo falou, está escrevendo, eu falei para vocês de um Cristo crucificado. Porque Paulo não queria que eles ouvissem o Evangelho por causa de palavras bonitas, mas ele queria falar a verdade. Ele queria que a fé daquelas pessoas que ouviram a Paulo fosse embasada no poder do Espírito e não em palavras bonitas. Hoje, muitas religiões tentam trazer o povo com palavras bonitas, com promessas. Mas Paulo disse, eu não fiz isso com vocês, eu não faço. O poder, a fé, ela tem que estar embasada no poder de Deus, e não em palavras bonitas. E de onde vem o poder? O poder vem de você entender a obra de Jesus. E a obra de Jesus foi se entregar como sacrifício. Ele foi entregue como um cordeiro. E o sacrifício de Jesus naquela cruz é tanto poder que aquele sacrifício lavou os nossos pecados e nos deu poder. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós entendemos que o sacrifício de Jesus tem muito mais poder do que qualquer outra coisa, a obra de Jesus é poderosa. Jesus realmente, ele diz que se a gente crê, nós vamos ser prósperos, que nós temos autoridade sobre os inimigos. Jesus não disse isso? Mas o embasamento desse poder está em entendermos o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus naquela cruz lavou os nossos pecados e abriu um caminho vivo, abriu um caminho para termos acesso a Deus. Porque o sangue de Jesus
lavou os teus pecados, e o que nos separa de Deus é o pecado. Aquilo que nos separava de Deus foi destruído pelo sangue de Jesus. Então nós, hoje, temos acesso ao Pai pela obra de Jesus, por essa obra poderosa e maravilhosa.